A partir de agora, tá? Estamos gravando. Muito bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos, tá? Bem-vindas. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade nos vegetais. Quer dizer, a ideia é dar um panorama para vocês, ainda não falar de grupos, nós não vamos ficar falando detalhando sobre grupos vegetais, mas a ideia é comentar um pouquinho com vocês sobre a diversidade, quer dizer, dar uma ideia sobre, de fato, a variedade de plantas que nós temos, né, no planeta. E mais especificamente, eu achei interessante falar um pouquinho sobre o Brasil, tá? Aproveitar essa aula para a gente ter uma ideia, ter uma noção um pouco mais sobre o nosso país, porque o nosso país ele é muito rico em termos de biodiversidade, né? Não só de animais, como também de vegetais. Então, realmente, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa no Brasil como uma potência ecológica, a gente poderia dizer assim. O Brasil sempre teve uma importância, uma relevância internacional enorme em termos de preservação ambiental, em termos de ser um país-chave realmente nessa questão da preservação, né? E nessa questão da riqueza ecológica. Então, eu quero aproveitar também essa aula de hoje, não sei se vocês já viram na parte de geografia, mas comentar um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Vocês já viram isso daí em geografia? Chegaram a ver essa disciplina, não? Biomas brasileiros? Já? Tá, eu não vou analisar os aspectos geográficos, tá? Clima, solo, relevo, isso aí é parte de geografia, né? A gente, na verdade, vai analisar mais o aspecto fitogeográfico, ou seja, mais o aspecto relativo à vegetação, realmente, né? Que é o que nos interessa, tá? Mas a gente vai dar um toque mais ou menos em relação assim à distribuição dos biomas e as paisagens que a gente tem no Brasil, né, em relação às vegetações, tá? Então, Rodolfo, por favor, pode passar, por gentileza. Próximo. Então é o seguinte, para começar a te dar um toque geral sobre a grandeza do Brasil, a imensidão do nosso país, né, em termos assim de biodiversidade vegetal, o Brasil simplesmente é o país que, em termos de mundo, né, em termos de cenário mundial, nós vamos ter a maior cobertura vegetal do planeta Terra, só isso, tá? É o país, quando você considera país por país, é o país do mundo, repito, que tem a maior cobertura vegetal ainda preservada da Terra, tá? Então, assim, 53% do Brasil, principalmente essa área que vocês estão vendo no mapa aqui no satélite, que é a área mais verde escura, né, que é a região amazônica, que é o bioma, de fato, mais preservado no Brasil até hoje, né? Então, 53% do território nacional, do território brasileiro, ele continua sendo constituído por mata virgem ainda, por mata que não foi explorada, tá? Então, isso é muito significativo, né? Na verdade, o pessoal acredita, os climatologistas, tal, o pessoal que estuda isso daí, os ecólogos, né, acreditam que essa cobertura vegetal do Brasil é responsável pela manutenção do clima do planeta Terra inteiro, só para vocês terem uma ideia. Então, na verdade, a nossa vegetação cumpre um papel fundamental em termos da manutenção das condições climáticas da Terra, tá? Tem uma importância gigantesca. Por isso que, na verdade, todo mundo está de olho no Brasil e continua de olho no Brasil, porque o que acontece aqui afeta, de fato, e vai afetar a população mundial como um todo, né? Então, assim, no nosso país, pessoal, para a gente ter uma ideia de grandeza, tá? Mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, tá? Não é pouca coisa, isso é um continente praticamente, né? Mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de território nacional é coberto de mata virgem, mata que nunca foi explorada, entende? Que está preservada aí desde o descobrimento do Brasil. Isso é uma riqueza biológica, uma riqueza genética assim, incrível que nós temos no nosso país e que poderia representar, inclusive, futuramente, um banco mineral, um banco biológico, né, um banco de uma riqueza de biodiversidade
incrível que o nosso país poderia ter se realmente essas florestas fossem preservadas, né, para o futuro. Pode passar, Rodolfo. Bem, então ainda analisando nessa perspectiva brasileira, né, a gente não vai fazer uma análise aqui de biomas mundiais, isso seria uma tarefa gigantesca, a gente está focando isso mais para o Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, com relação a todas as plantas do mundo que já foram identificadas, todas as plantas do planeta Terra, né, que já foram identificadas pela ciência, cerca de 20% dessas plantas, um quinto dessas plantas, estão no Brasil. Então, vou repetir, tá? Se você pegar um bolo, 20% desse bolo, um quinto desse bolo, tá? Do total desse bolo, está aqui no nosso país, das espécies de plantas já reconhecidas pela ciência. Não é pouca coisa, né? É muito significativo. Então, assim, mais ou menos, já foi identificado no Brasil, já foi reconhecido no Brasil, catalogado, vamos dizer assim, cerca de 56 mil espécies de plantas. Eu estou falando de plantas superiores, tá? De plantas, não de algas, não de fungos, de micróbios que nós estudamos no semestre passado, de plantas verdadeiras mesmo, de plantas de fato, tá? Então, realmente é um número muito, assim, significativo, né? Mostrando que o nosso país realmente tem uma riqueza biológica muito grande, tá? Em termos de animais, só para a gente ter uma ideia, um rápido relato, né? O Brasil tem a maior diversidade de animais vertebrados do planeta Terra. Animais vertebrados, quando a gente fala de animais vertebrados, nós estamos falando de animais que têm vértebras, como o próprio nome diz, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Que nós vimos com vocês no semestre passado. O pessoal deu seminário desses animais, lembra? De peixes, anfíbios, répteis. Então, desses animais super, digamos assim, animais mais desenvolvidos que nós temos, a maior diversidade, quer dizer, a maior variedade desses animais vertebrados também está aqui no nosso país. Então, veja que a diversidade que nós temos aqui não é pequena, tá? Pode passar, Rodolfo. Bem, só para dar um toque rapidinho, sem sair um pouco da biologia, mas só para dar um toque, que eu acho que é importante, essa diversidade de vida no Brasil tem muito a ver também com a questão de que o nosso país tem muita água, né? Nosso país ele é muito abundante em água, apesar da gente estar passando um período de seca, nesse momento muito grave, mas normalmente nós temos uma abundância de água muito grande. Então, por exemplo, nós temos aqui a bacia do Rio Amazonas, né? A gente tem a bacia do Atlântico Norte, na região Nordeste, a gente tem a bacia dos rios Tocantins e Araguaia, ali na região Centro-Oeste, a bacia do Rio São Francisco, que é enorme, pegando a região Nordeste, Minas Gerais e tal, bacia do Atlântico Leste, a gente tem ali na região do Sudeste, Sul, a bacia dos rios Paraná e Paraguai, tá? Bacia do Rio Uruguai, bacia do Atlântico Sul e Sudeste. Então, o Brasil é um país muito privilegiado em termos de rios, apesar de ser uma distribuição de água não tão assim equilibrada, né? Por exemplo, tem muito mais água na Amazônia do que você tem no Sudeste, mas mesmo assim você tem uma quantidade de água imensa no país, né? Temos também aqui no país uma predominância de um clima quente e úmido, um clima tropical, né? Predominando na maior parte do ano, o que favorece o desenvolvimento de uma vegetação vasta, tropical. A maior bacia hidrográfica do planeta, só para vocês terem uma ideia, na bacia do Rio Amazonas, se a gente considerar apenas o Rio Negro, eu não estou falando do Rio Amazonas, tá? Apenas o Rio Negro, só ele tem mais água do que a Europa inteira. Só para vocês terem uma ideia da monstruosidade que é a quantidade de água que nós temos no Brasil, tá? A água que o pessoal acredita que é um recurso assim que futuramente vai ser o ouro, né? Porque é um recurso que, se vier a faltar,
realmente a água vai ser uma coisa estratégica. E o Brasil é um país que tem uma quantidade de água muito efetiva. Inclusive, não só a água dos rios, nós temos água subterrânea também, né? Uma grande quantidade de água subterrânea, certo? Então, só para você ter uma ideia, mais de 12% da água doce disponível no planeta está no Brasil. Então, de fato, nós temos números aqui no país bastante grandiloquentes, né? Em relação primeiro, ao gigantismo do nosso país, ao tamanho do nosso país, mas também em relação às dimensões fitogeográficas do Brasil, a questão da umidade, do clima, tudo isso favorece, né, o desenvolvimento, com certeza, dessas condições que a gente vê por aqui. Rodolfo, por gentileza, pode passar. Bem, veja bem, uma coisa são as espécies que já foram catalogadas. Vocês acham que todas as espécies vegetais já foram descritas pelos cientistas? Ou aí existem aquelas que não foram descritas ainda? Existem espécies que estão por se descobrir? Ou a ciência já avançou a um ponto que todas foram descobertas? O que vocês acham? Estou perguntando a opinião de vocês. Ei, pessoal, dá um pitaco aí, me ajuda aí. Você acha que já foram descobertas? Falta ainda descobrir? Hein? Então, o Rodolfo está falando que definitivamente tem muitas espécies a serem descobertas. O Gabriel acredita que existe muitas espécies a serem descobertas. O Tiago também, falta muitas para descobrir. Vocês têm toda a razão. Quer dizer, na verdade, o Rodolfo está falando tanto animal como vegetal, como microbiana também. Na verdade, o pessoal acredita que a gente não descobriu ainda a maior parte das espécies que existem. Por incrível que pareça. Então, por exemplo, quando nós queimamos a Amazônia, imagina uma queimada grande que ocorre na Amazônia, que infelizmente todo ano acontece, né? Muitas vezes, quando existe uma queimada grande, estão desaparecendo espécies ali que a gente nem conhece, tá? Que a gente nem conhece. Então, e desaparecendo para sempre, entende? Para sempre. Então, assim, de repente está desaparecendo uma espécie que poderia ser um novo alimento, poderia representar, por exemplo, um novo remédio, um novo medicamento, que poderia representar, por exemplo, um novo cultivar de planta, que poderia representar, enfim, uma nova opção para a humanidade, um novo remédio, uma cura de uma doença, entende? Então, assim, essa riqueza biológica, ela não pode ser perdida, no mínimo antes de ser conhecida, né? Então, na verdade, há muitas espécies para ser conhecidas. Então, em termos de estimativa, pessoal, estimativa, tá? O pessoal acredita que devam existir no Brasil cerca de 3.100 espécies de briófitas. Briófitas é um tipo de planta da qual faz parte o musgo, as hepáticas, que nós vamos conhecer com vocês, tá? Então, se estima que deve haver no Brasil cerca de 3.100 espécies de briófitas, cerca de 1.300 espécies de pteridófitas. Pteridófitas são as plantas parentes da samambaia, tá? Cerca de 10.000 espécies de gimnospermas. Gimnospermas são aquelas plantas aparentadas dos pinheiros e plantas correlatas. E cerca de 60.000 espécies de angiospermas. Angiospermas são as plantas que têm frutos, tá? Então, isso é uma estimativa inclusive humilde. Uma estimativa, inclusive, humilde, tá? Porque provavelmente o número é bem maior do que esse, certo? Em relação ao, de fato, o que existe no Brasil. Pode passar, Rodolfo. Bem, o interesse pelas plantas brasileiras, o interesse pela fauna brasileira, pela flora brasileira, ele, na verdade, ocorreu desde o início do descobrimento do Brasil, tá? Pessoal, por que o Brasil chama Brasil? Alguém sabe me dizer?
Por que o nosso país chama Brasil? Alguém saberia me dizer por quê? Vocês sabem. Por causa da árvore, exatamente. Por causa do pau-brasil. Por causa dessa árvore que vocês estão vendo aqui. O nome científico dela é pau-brasilia equinata. Essa árvore aqui é uma árvore da Mata Atlântica brasileira, tá? É o famoso pau-brasil. Veja, os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles observaram que essa árvore era uma árvore que dava um corante muito interessante, um corante vermelho, que poderia ser usado para colorir tecidos, para colorir uma série de coisas. E eles começaram a levar para Portugal essa madeira aqui, com o objetivo de extrair esse corante, entende? Então, veja que o primeiro produto que foi levado do Brasil para Portugal, para a Europa, foi uma árvore brasileira. Foi, na verdade, uma planta brasileira que foi levada, né? Então, o interesse pela flora brasileira, ele foi imediato, praticamente. O primeiro produto brasileiro que foi, na verdade, que cresceu os olhos dos europeus, foi pelo pau-brasil, né? Por isso mesmo que o nosso país recebeu o nome de Brasil. Enfim, começou a haver aquela extração do pau-brasil que estava ali na Mata Atlântica, que estava na região litorânea do Brasil, dando sopa ali, tá? Os portugueses derrubavam essa madeira, levavam para Portugal e extraíam esse corante, que na época era importante, tinha um valor comercial importante na Europa, tá? Então, enfim, o interesse pela flora brasileira é um interesse que já vem desde o início do processo de colonização no Brasil, tá? Pode passar, Rodolfo. Bem, e o que sempre ocorreu no Brasil, e infelizmente continua ocorrendo, é uma verdadeira subtração das plantas brasileiras pelos estrangeiros, chamado de biopirataria, tá? Pirataria, vocês sabem o que é, né? Pirata, o que o pirata faz? O pirata vai lá e subtrai, rouba mesmo, né? As riquezas de um outro barco, de um outro navio e se manda. O pirata é aquele que ele vai extrair as riquezas de um outro e se manda, e vai embora. E aqui no Brasil, infelizmente, ao longo da história, sempre nós tivemos nações que vieram para cá, seja de europeus, seja de americanos, seja de japoneses, seja de várias nações do mundo, que vieram para cá, certo? Durante toda a nossa história, para pegar plantas, muitas vezes aprender com nossos índios a utilização dessas plantas, aprender com nossos índios, porque os nossos índios, eles têm uma cultura milenar, e os nossos índios, eles têm uma medicina que tem uma sabedoria milenar, e muitas plantas utilizadas nessa medicina popular que os índios usam já foram utilizadas depois em laboratórios da Europa e se demonstraram que essas plantas tinham realmente propriedades medicinais para combater doenças, tá? E essas plantas foram depois comercializadas, viraram remédios, entende? Pela grande indústria farmacêutica mundial. Então, o que acontece? Várias dessas pessoas, desses piratas, entre aspas, vieram ao longo da história no Brasil, pegavam essas plantas, levavam para fora do Brasil, tá? Aprendiam sobre essas plantas, desenvolviam depois um produto que era resultado dessas plantas, e depois, sabe o que acontecia? Os brasileiros compravam esses produtos. Isso é uma coisa assim histórica, infelizmente, no Brasil, que é a chamada biopirataria, tá? Eu vou dar dois exemplos para vocês. Eu vou dar dois exemplinhos para vocês. Chocolate é verdade, é um exemplo. Nós tivemos aqui no Brasil, na virada do século XVIII para o século XIX, foi descoberto o processo de vulcanização da borracha, né? Estava surgindo a indústria dos automóveis pelo senhor Ford, lá nos Estados Unidos.
E aí começou a se produzir os pneus em escala, e o pneu, quando ele começou a ser produzido, ele usava a borracha que vinha dessa planta aqui, ó, a seringueira, tá vendo? Dessa árvore aqui, a seringueira. E a Amazônia sempre teve muita seringueira, né? E se iniciou um ciclo no Brasil, que era o ciclo da borracha. Vocês devem ter estudado isso, que teve uma importância enorme no Brasil, econômica, tá? Inclusive, o ciclo da borracha chegou a rivalizar, só para vocês terem uma ideia, com a exportação de café de São Paulo. Tamanha importância econômica que teve a extração de borracha na Amazônia, no Brasil, tá? Bem, o que aconteceu? Alguns ingleses vieram para cá, selecionaram sementes de seringueiras bastante produtivas, contrabandearam essas sementes para ilhas no Pacífico, tá? Desenvolveram plantações de seringueiras nessas ilhas. Passado algum tempo, 20 anos, 25 anos, começaram a produzir borracha em escala nessas ilhas e o preço da borracha caiu dramaticamente. Então, o que aconteceu? Na verdade, a borracha brasileira passou a não ter valor mais comercial, não conseguia competir com os ingleses que produziam borracha nessas ilhas, tá? Então, isso é um exemplo de biopirataria, porque, na verdade, essas sementes foram extraídas do Brasil, entende? Uma competição totalmente antiética. Foram tiradas as sementes daqui do nosso país, tá? Foram cultivadas em outro local, e isso nos prejudicou, né? Financeiramente, economicamente. Isso é um exemplo clássico de biopirataria. Um outro exemplo que eu vou chamar para vocês de uma pirataria, de uma biopirataria meio moderna, assim, mas é uma forma de biopirataria, poderíamos dizer que também é uma forma de biopirataria. O nosso guaraná, você está vendo aqui, ó? O nosso fruto do guaraná, que parece um olho, né? É um fruto bonito, o guaraná amazônico. Eu não sei se vocês sabiam, mas existe hoje toda uma indústria genética onde você consegue sequenciar o genoma de uma planta, né? Fazer o sequenciamento genético, e você consegue patentear os genes dessa planta, inclusive. E você se torna dono da genética dessa planta. Isso foi feito por uma empresa japonesa, tá? Que veio aqui para a Amazônia, pegou o guaraná, começou a estudar o guaraná e fez o patenteamento genético do guaraná brasileiro, sabe? Então, hoje, se alguém quiser estudar o guaraná brasileiro, se você quiser estudar a genética do guaraná, se você quiser fazer algum trabalho, você tem que pagar royalties para uma empresa japonesa para você poder estudar, tá certo? O guaraná brasileiro. Então, de certa forma, é um tipo de biopirataria, vamos dizer assim, moderna. É um tipo de biopirataria um pouco mais sofisticada, tá? Mas o nome disso é biopirataria. Ao meu ponto de vista, é biopirataria também. É uma biopirataria um pouco mais moderna, vamos dizer assim, mas é também, tá? Então, infelizmente, o nosso país sempre foi pilhado, certo? Nós temos inúmeros exemplos, eu estou dando 2 exemplos aqui que me ocorreram, mas nós temos inúmeros exemplos, tá? De frutos, de plantas, de medicamentos, tá certo? De riquezas imensas que nós temos no Brasil e que continuam sendo levadas para fora do Brasil. Contrabandeadas, tá certo? Por quê? Por várias razões. Primeira razão, que a Amazônia é muito grande. É muito difícil você conseguir fiscalizar uma região como a Amazônia, tá? Você tem uma fronteira terrestre enorme na Amazônia com outros países. Você tem uma fronteira aquática enorme, entende? É uma floresta muito densa, muito difícil. Então, existe uma série de razões que dificulta, tá? Que facilita a ação dos contrabandistas de um lado e dificulta também a ação também dessa fiscalização de um outro lado, né? Então, é um problema. A Amazônia não é uma questão simples. É uma questão realmente
bastante complexa, tá? Pode passar, Rodolfo. Bem, esse aspecto da flora brasileira, ele sempre foi representado pelos pintores europeus. Os pintores europeus, por exemplo, no século XVII, vocês sabem que Pernambuco ele foi invadido pelos holandeses, né? Teve um período que os holandeses eles tomaram Pernambuco, inclusive foi um período de grande prosperidade para Pernambuco, que teve inclusive liberdade religiosa, os judeus, por exemplo, podiam professar sua fé ali. E nesse período vinham artistas, pintores da Europa, aonde eles retratavam nos seus quadros, nas suas pinturas, cenas da paisagem brasileira, da flora, da fauna, não só isso, mas do folclore brasileiro, da cultura brasileira, tá? E isso era levado para a Europa, isso era muito comum, porque, na verdade, o Brasil era sempre considerado como uma coisa exótica para eles, né? Um país tropical diferente, um país onde você tinha índios, onde você tinha mestiços. Para eles sempre tinha aquela visão de exotismo do Brasil, né? Então, no século XVII, por exemplo, durante essa invasão holandesa, a gente tem esse pintor Frans Post, tá? Que ele fez essas pinturas, entre outros pintores, retratando, por exemplo, olha só, a flora, retratando aspectos das pessoas daquela época, que você tem escravos, por exemplo, tá? E outros aspectos, né, que inclusive ficou registrado, como nós não tínhamos máquina fotográfica naquela época, de certa forma essas pinturas elas ficaram como um certo registro histórico, né, daquele período. É uma coisa interessante, porque nós tivemos vários pintores, não só holandeses, mas de outros países também, que registraram ao longo da história vários acontecimentos assim nas suas obras de arte, né? E com elas a gente pode, de certa forma, estudar um pouco a modificação da paisagem, inclusive da mudança da paisagem, digamos assim, mais da mudança da paisagem florestal, por exemplo, para a paisagem urbana. Isso é interessante fazer uma correlação nesse sentido, né? Pode passar, Rodolfo. Bem, um desses um desses botânicos, talvez o botânico de maior importância europeu que veio para o Brasil, foi um alemão chamado Carl von Martius, tá? Tem uma historinha interessante, que esse Carl von Martius, então, como a gente estava falando, né, do século XVI ao século XIX, os botânicos europeus eles vieram para o Brasil em grande quantidade, né, com a missão de representar essas paisagens e essa flora brasilis, essa flora brasileira, com a finalidade, na verdade, de pegar esse material e enviar para a Europa. Tá? Na verdade, era essa. Não tinha intenção de produzir herbários no Brasil, né? Tinha a intenção de mandar esse conhecimento para a Europa. Afinal de contas, o Brasil era uma colônia europeia, né? Um país de segunda importância na época, né? Bem, esse Carl von Martius, como eu estava falando, ele era alemão, tá? E uma coisa curiosa, ele veio para cá, para o Brasil, com a expedição da comitiva da arquiduquesa austríaca Leopoldina, a princesa Leopoldina que se casou com Dom Pedro I, tá? Então ele veio nessa expedição junto com a arquiduquesa Leopoldina, que viria a ser esposa depois do Dom Pedro I. Bem, esse Carl von Martius, pessoal, ele fez uma expedição pelo Brasil durante 4 anos, tá? De 1817 a 1820. Esse homem empreendeu uma viagem mítica pelo Brasil. Uma viagem absurda. Ele saiu do Rio de Janeiro, ele desceu para Minas, São Paulo, chegou até o Rio Grande do Sul, tudo a cavalo, naquele período, hein? Você imagina. Tá? Depois ele subiu de volta ao Rio de Janeiro, ele andou todo o litoral brasileiro até o nordeste do Brasil. Imagina, tudo a cavalo, a pé, o pessoal levando mantimentos.
Chegou ali em São Luís do Maranhão, ele começou a entrou pelo Pará, chegou no Amazonas, imagina, tá? Tudo coletando plantas. Tudo isso em 4 anos coletando plantas brasileiras com a intenção de formar um herbário, um grande herbário de plantas brasileiras, tá? Esse levantamento botânico que foi feito pelo Carl von Martius, até hoje, é considerado o maior levantamento botânico já feito na história do Brasil. Ninguém até hoje fez um levantamento botânico tão completo como esse homem fez, na história brasileira, tá? Eu vou repetir, isso foi feito entre 1817 e 1820. Então, conforme ele ia levantando esse material, herborizando as plantas e tal, em certos locais ele já ia mandando para a Europa, tá? Em certas cidades maiores, ele já ia enviando esse material para a Alemanha, enviando para a Europa, tá? Para vocês terem uma ideia, esse trabalho do Carl von Martius, ele coletou cerca de 22.800 espécies de plantas. Eu vou repetir, quase 23 mil espécies de planta, é muita coisa, tá? Dessas 20.300 praticamente espécies de plantas, pessoal, que esse homem coletou, 6 mil eram novas, eram plantas que eram desconhecidas na ciência naquela época. Então, assim, foi um trabalho fenomenal que foi feito pelo Carl von Martius, né? Esse material ele foi enviado, ficou e até hoje está no Museu de Munique, na Alemanha. O Carl von Martius, depois, ele voltou para a Alemanha, ele foi diretor desse museu, tá? E ele passou o resto da vida dele, praticamente até a sua morte, estudando esse material botânico, classificando, tentando entender, porque realmente é uma vastidão enorme, né? Você tinha ali um grande material. Então, repito para vocês, até hoje, tá, se passaram aí 200 anos, né? Nesses 200 anos nunca foi feito uma coleta tão completa, em um estudo tão completo da botânica brasileira, desde Carl von Martius, tá? Pode passar, Rodolfo. Bem, uma curiosidade também é que o Charles Darwin, o eminente cientista Charles Darwin, inglês, que é responsável pela teoria da evolução, a mais importante teoria da biologia, esteve no nosso querido Brasil. O Darwin chegou no Brasil aqui em fevereiro de 1832. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Darwin, jovem Darwin, com 22, 23 anos, ele viajou lá de Londres, ele saiu de Londres num navio chamado Beagle. Esse navio ele deu a volta ao mundo, ele fez uma circunnavegação, e o Darwin era naturalista desse navio, né? E esse navio, depois que ele saiu de Londres, ele viajou 3 meses e chegou. O primeiro porto que esse navio parou foi em Salvador, no Brasil. E o Darwin parou lá no Brasil, em Salvador, tá? Quando o Darwin chegou em Salvador, ele ficou muito impactado, porque ele foi visitar a floresta tropical brasileira. Ele ficou muito impactado com a grandeza da floresta tropical brasileira, né? Inclusive, ele falou literalmente o seguinte, abram aspas para o Darwin, assim, ele falou: isso aqui é uma visão das 1001 noites, com a diferença de que é tudo verdade. Ele ficou maravilhado com essa floresta. Bem, o cientista na Europa, ele, entre outras coisas, ele coletava besouros, ele era colecionador do inseto besouro, sabe? Ele passou a vida inteira dele coletando besouro na Europa. Em uma semana na Bahia, ele coletou mais besouro do que ele tinha coletado na Europa a vida inteira. Só para vocês terem uma ideia da diversidade da vida no Brasil. Então, assim, ele ficou simplesmente apaixonado pelo Brasil. Depois eles foram para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império Brasileiro.
ele coletou muitos animais no Brasil, coletou muitas plantas no Brasil. O Brasil teve uma importância grande na teoria do Darwin, tá? E a única coisa que o Darwin teria ficado chocado, que ele inclusive escreveu no seu diário, que ele ficou bastante chocado, foi com a escravidão no Brasil, tá? Que inclusive ele teria prometido o seguinte, que ele nunca mais voltaria a pisar num país escravocrata, tá? Porque ele ficou assim enojado realmente com a escravidão, o jeito que eram tratados os escravos no Brasil, tá? O sofrimento, a crueldade que os escravos eram tratados no Brasil é uma coisa que ele ficou muito impressionado com isso. Então são as nuances, né? Os dois lados da moeda. De um lado, a natureza oferecendo para ele um esplendor maravilhoso. De outro lado, a escravidão, né? Que nós tínhamos no Brasil, que chocou profundamente a sensibilidade do Darwin. Então, um sentimento meio duplo, assim. Uma natureza muito abundante, muito bonita, mas um lado humano cruel, né? Segundo ele teria relatado. Tá interessante essa história. Pode passar, Rodolfo. Bem, no Brasil, quando que se começou o estudo de planta no Brasil? Quando que aqui nós começamos a estudar planta? Nós começamos a estudar planta em 1808. Há cerca de 210 anos, 212 anos, tá? 2 séculos que nós começamos, tá? Nós começamos a estudar planta no Brasil, isso foi fundado uma instituição que foi fundada pelo Dom João VI, tá? Da família real portuguesa, é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que vocês estão vendo a foto aqui, ó. Essa instituição, Museu Nacional do Rio de Janeiro, também serviu de moradia para a família real brasileira, para a família real portuguesa, que morou no Brasil, tá? Inclusive, é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, é um prédio muito bonito, histórico, maravilhoso, tem uma importância histórica para o Brasil, tá? Então, na verdade, depois que o Dom João VI fundou esse Museu Nacional, a gente pode dizer que o estudo da botânica oficialmente começou no Brasil, tá? Então, faz 200 anos que aqui no nosso país nós temos o estudo formal da botânica, tá? Hoje em dia, a botânica é uma realidade, é um ramo da biologia importante no país, tá? Nós temos aí a agronomia, várias universidades de agronomia, várias universidades onde se formam sistematas da botânica, onde se formam pessoas especialistas, mestres, doutores. E para você ter uma ideia, no Brasil hoje, nós temos aí, em termos de Brasil, nós temos cerca de 20 programas de pós-graduação de botânica no Brasil. Então, cresceu bastante esse estudo da botânica no Brasil, tá? Mas ele teve um histórico, né? Ele teve um histórico aí que começou há 200 anos e veio crescendo, e hoje a gente pode dizer que nós temos no nosso país já uma independência científica, tá? E temos um corpo científico competente, tecnicamente competente, né? Para se estudar, para se trabalhar com as plantas nacionais, tá? Pode passar, Rodolfo. Bem, então eu queria comentar um pouquinho agora, mais um comentário geral, realmente, sobre a questão dos biomas brasileiros. Eu vou comentar mais sobre a Amazônia e a Mata Atlântica, tá? Lembrando que esses biomas, eles também poderiam ser reconhecidos como grandes paisagens fitogeográficas, né? Porque, na realidade, a gente não pode entender esse mapa como se acabasse um bioma e começasse outro. A natureza não tem plaquinha, né? Normalmente, essa classificação é uma classificação mais didática, obviamente. É claro que cada bioma tem uma característica, mas, assim, existe regiões de transição entre Cerrado e Floresta Amazônica, entre Cerrado e Caatinga, entre Cerrado e Mata Atlântica, obviamente. Mas, enfim, é uma classificação mais didática. E essa classificação tem a ver, como eu disse, com várias questões, né?
com clima, com solo, com precipitação de chuvas, com aspectos da flora, da fauna, né? Mas, de fato, não deixa de ser uma classificação também didática. Então, nós temos no Brasil cerca de 6 biomas principais, né? O bioma amazônico, o bioma da Caatinga, na região ali do Nordeste, o bioma do Cerrado, que é um grande bioma no Brasil também, o bioma da planície do Pantanal do Mato Grosso, o bioma aqui da região costeira do Brasil, Mata Atlântica, tá? E o bioma dos Pampas Sulinos ali, tá? Então nós vamos começar a ver um pouquinho, pode passar, Rodolfo? Nós vamos começar a ver um pouquinho sobre o bioma amazônico, né? Bioma amazônico, gigante, enorme, praticamente um continente dentro do nosso país. Pode passar, Rodolfo. Então, no bioma amazônico, basicamente, nós temos, em termos de vegetação, 3 regiões, tá? As matas de terra firme, o que seria a mata de terra firme? Seria aquela região de relevo em que essas regiões não são inundadas, porque elas têm uma região, tá? Uma região livre de inundações, onde você tem um altiplano. Devido a esse altiplano, elas são livres de inundações, né? Então, são as matas de terra firme, chamada de mata de terra firme, porque não são inundáveis, tá? Para vocês terem uma ideia do gigantismo disso aí, o extrato superior das árvores, o chamado dossel vegetal, tá? Você tem uma altura média, olha, pessoal, eu estou falando a altura média, de 50 metros de altura das árvores. Isso é um gigantismo absurdo. Então, nós temos árvores de grande altura, de grande elevação, tá? Veja que a cobertura vegetal é tão densa que nós temos uma penetração de luz pequena, inclusive. Quando nós nos adentramos ao solo aqui da mata de terra firme, você tem um local escuro, abafado, inclusive, porque penetra-se pouca luz, né? O que ocorre aqui interessante também é que a chuva ela não provoca erosão, porque a chuva não cai diretamente no solo, né? Essa chuva ela vai sendo filtrada pelos estratos vegetais, tá? E é um solo muito rico em matéria orgânica, né? Um solo muito rico em humus. Então você tem aqui uma rápida decomposição desse humus, mantendo a riqueza do solo. Pode passar, Rodolfo. Então, aqui a flora típica das matas de terra firme. Nós temos uma diversidade vegetal absurda. Eu vou falar apenas algumas plantas que são mais características, né? Você tem uma vegetação, como eu falei, densa, árvores gigantes em termos de altura, de diâmetro, madeiras de lei, como maçaranduba, cedro, mogno, cumaru, itaúba, sucupira, angelim, entre outras, tá? Castanheira, guaraná, cacaueiro, plantas epífitas, cipós, trepadeiras, tá? Palmáceas, tipo plantas palmáceas como açaí, pupunha, babaçu, inajá, jarina, entre outras, né? Aqui, assim, a gente está fazendo um resumão, porque você tem aí, como eu disse, uma diversidade muito grande. Pode passar, Rodolfo. Outra região da Amazônia é a região oposta, que é a região inundada. Veja que aqui, essa parte da floresta fica permanentemente ou quase sempre inundada, tá? Então, você tem a chamada mata de igapós, onde são aquelas matas que ficam perto de rio, lagoa e lago, que elas praticamente ficam inundadas o ano todo, tá? E claro que são regiões de relevo mais baixo, próximo aos rios, né? Tá? Então elas vão permanecer inundáveis o ano todo. São chamadas matas de igapó. Pode passar, Rodolfo. Nessas matas de igapó, essas árvores, normalmente, na mata de igapó, vão atingir uma altitude aí máxima de 20 metros, que não é pouco, né? Então, nós temos como exemplo taxi, buriti, mamorama, são espécies típicas, né? Plantas hidrófilas, quer dizer, plantas adaptadas à água, como a vitória régia, orquídeas, bromélias, musgos, hepáticas.
muitas plantas trepadeiras também, palmáceas, tá? São as plantas principais dessa região. Pode ir, Rodolfo. E temos também uma região intermediária, uma região que não é nem tanto inundável e nem tanto acima da inundação, que são as matas de várzea, tá? Então elas têm aí uma altitude intermediária entre a terra firme e as margens dos rios, né, do Igapó. Ficam temporariamente inundáveis, dependendo da época do ano. Ocorre aí nos baixos terraços, nos platôs, né? E fica, como eu falei para vocês, inundáveis nos períodos de enchentes apenas dos rios. Pode passar, Rodolfo. Então, como espécies típicas, essas árvores aí possuem alturas que oscilam entre 25 e 30 metros. Como espécies aí, eu vou ter palmáceas, umbalbeiras, seringueiras, samalmeiras e outras árvores de médio porte. Entre outras espécies, lianas e trepadeiras. Veja que a diversidade de plantas é absurda, né, pessoal? É uma diversidade imensa. Pode passar, Rodolfo. Vou falar um pouquinho sobre Mata Atlântica, tá? É importante ressaltar para vocês o seguinte, que a Mata Atlântica, enquanto a Amazônia é o bioma mais preservado do Brasil, a Mata Atlântica é o bioma menos preservado do Brasil, tá? A Mata Atlântica ele tem hoje de 6 a 7% de cobertura vegetal virgem apenas. Então, é o local menos preservado. Por quê? É óbvio o porquê, né? Porque a exploração do Brasil começou pelo litoral, né? A grande ocupação da população brasileira é na região litorânea. Na verdade, o desenvolvimento do Brasil se deu mais na região litorânea do que na região mais interiorana. Então, são várias as razões, né, que mostram por que a devastação é maior na Mata Atlântica do que na floresta amazônica. Apesar de que a diversidade na Mata Atlântica pode ser considerada até maior do que a da Amazônia. Pode passar, Rodolfo. Então, o que ocorre, que chama atenção na Mata Atlântica, é o elevado endemismo. O que é isso? São espécies que só ocorrem na Mata Atlântica. Você só tem lá, entende? Você não encontra em outros biomas. Significa que se a Mata Atlântica for destruída, essas espécies vão desaparecer definitivamente, tá? Então, no extrato superior de árvores que nós vamos ter na Mata Atlântica, de altura aí entre 20 e 30 metros, nós vamos ter exemplo de árvores como canela, angico, jacarandá. Pode ir, Rodolfo. Ipê, por exemplo, guapuruvu, manacá da serra. Pode ir, Rodolfo. Jabuticabeira, já um dossel um pouco mais baixo, tá? Entre 10 e 15 metros. Esse palmito jussara, que é uma espécie que está em extinção, é o palmito que a gente come, tá? Porque ele é muito explorado comercialmente, o pessoal entra na floresta para tirar o palmito. O palmito é um caule da planta, né? Dessa palmeira aqui. O pessoal tira o palmito, é uma planta protegida, mas tira o palmito, extrai ilegalmente o palmito, que tem um valor comercial importante, né? Só que ele está em extinção. Então é uma árvore, inclusive, que está sendo protegida hoje. Pode ir, Rodolfo. E tem um extrato, então, de árvore, um extrato intermediário, arbóreo, e tem um extrato herbáceo, que é mais rasteiro, né? Onde eu vou ter selaginela, ervas, eu vou ter musgo, arbustos, gramíneas. E eu acho que tem mais algum slide aí, Rodolfo? Acho que tem mais um slide. Tem mais um slide. Plantas epífitas, né, trepadeiras, várias plantas trepadeiras que vão trepando nas árvores aqui, ó. Tá? Então, devido à questão de você ter uma umidade grande, né, nós temos várias bromélias aqui, ó, musgos e etc. Pode ir, Rodolfo. E no chão da floresta nós vemos muito fungos também, tá? Fungos que, inclusive, se associam com as raízes aqui em simbiose com as plantas.
o que enriquece muito o solo também, né? Aumenta as relações de absorção e etc. Bem, pessoal, então, basicamente o que eu queria dar para vocês hoje é uma ideia de diversidade, entende? Sem muita preocupação em classificação por enquanto, mas dá uma ideia de diferentes tipos de plantas, né, que a gente tem no Brasil. E eu acho que assim, a gente não tocou nem numa pelinha do que existe de plantas no Brasil. A gente deu apenas um pequeno panorama para vocês, tá? Sobre isso. Então eu queria saber, eu já falei muito hoje, queria saber se vocês têm alguma complementação a fazer, alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação. Se alguém quiser colocar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade. Alguma dúvida? E aí, pessoal, alguma questão? Tá tudo bem? Bom, então eu vou interromper a nossa gravação aqui. Deixa eu interromper a nossa gravação.